Bom dia, queridos. Quero convidar vocês a meditarem comigo em mais um trecho da Palavra de Deus, Provérbios. Estava com saudade desse tempo aqui de meditação no livro de Provérbios. E hoje nós queremos estudar o texto Provérbios capítulo 16, versículos 17 a 24. E o assunto desse trecho é esse que eu coloquei no título do vídeo, né? A sabedoria que influencia o nosso falar. Provérbios fala muito sobre isso, né? Nós já fizemos algumas meditações sobre esse tema. Aqui ele mistura um pouquinho os assuntos, mas ele também vai abordar essa característica, né, de uma pessoa sábia, que sabe como falar. Então acompanhe comigo aí na sua Bíblia, né? Provérbios capítulo 16, versos 17 a 24. A palavra de Deus diz assim: O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, até aqui a palavra de Deus. Vamos orar, vamos colocar esse tempo nas mãos do Senhor. Pai de amor, nós te louvamos por mais essa manhã, te agradecemos pela sua palavra e como ela nos dá instrução, né, para vivermos no dia a dia e para termos uma vida feliz, né, como esse texto diz. Estamos buscando o Senhor nessa manhã, para aprender mais do Senhor e de como nós devemos viver uma vida sábia a partir das recomendações de Salomão aqui em Provérbios. Dá-nos, Senhor, do teu entendimento, da tua sabedoria e do teu cuidado, né, para conosco nessa manhã. Obrigado, Pai, mais uma vez por tudo isso, no nome de Jesus que eu oro. Amém. Ok, primeira informação que nós temos aqui, né, ou a primeira, como a gente vai dizer, né, a primeira instrução, né, está no versículo 17, fala sobre a preservação da nossa alma. O caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então, na vida existem caminhos e caminhos, né? Tem caminhos que nos levam para a vida, mas tem caminhos que nos levam para a morte. Tem caminhos que nos livram de problemas, mas outros nos empurram para os problemas, né? Uns são caminhos de liberdade, outros são caminhos de escravidão. O caminho dos íntegros, segundo esse texto aqui, é discernir o mal e se desviar daquilo que é mal. Por isso, geralmente, esse caminho, né, caminho de íntegros, ele vai requerer de nós renúncias. É um caminho que não é tão popular, não oferece muitos atrativos. É preciso um sacrifício para a gente trilhar esse caminho. O caminho largo, né, o caminho das liberdades, esse caminho sem limites, esse é espaçoso. Esse é atraente e cheio de falsas alegrias, vamos dizer assim. Mas o destino desse caminho largo é a perdição eterna. Assim, então, aqueles que seguem esse caminho, esses caminhos largos, não demonstram sabedoria, mas sim loucura, porque eles não se desviam do mal. Acabam, na verdade, tendo prazer em fazer o mal. E assim não preservam a sua alma.
a sua vida, né? Preservar a alma tem a ver com não andar em caminhos que te colocarão em situações difíceis nessa vida, em qualquer área da vida. Há situações difíceis na área emocional, na área espiritual, na sua área financeira, nos seus relacionamentos, né? E por aí vai. Mas quando eu não me desvio do mal, eu vou me colocando em situações difíceis nas mais diversas áreas da minha vida. Por quais caminhos do mal você acha que você pode ser tentado hoje? Pense um pouquinho, não é? Você vai sair de casa, vai trabalhar, ou vai trabalhar em casa mesmo? Você vai se relacionar com pessoas? Será que você será tentado a um lucro desonesto, por exemplo? Uma mentira para evitar qualquer tipo de conflito para o chefe, para a esposa, para o marido? Uma busca por um prazer ilícito? Ou uma fofoca que para diminuir alguém, para denegrir a imagem de alguém? Quais são os caminhos do mal que vão estar presentes no seu dia e que você precisa identificar e se afastar? É a recomendação aqui de Salomão, não é? Porque o caminho dos retos é desviar-se dessas coisas e assim preservar a sua alma. Primeira instrução, primeira lição para nós aqui do texto. Depois, seguindo, né? Nós temos a soberba como uma porta de entrada para a ruína, que é o que nos descreve o versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, a soberba acontece quando a gente tem uma avaliação falsa de nós mesmos, né? A gente acha que a gente é melhor do que é de verdade. Foi Agostinho de Hipona, né, que falou certa vez que se nós entendêssemos melhor a grandeza do nosso Deus, nós também reconheceríamos ou compreenderíamos melhor a realidade da pequenez e da maldade humana. Nós viemos do pó e ao pó voltaremos, diz a palavra de Deus. Nós somos apenas criaturas de Deus e por isso nós devemos andar conscientes disso e também submissos a esse Deus. Deus, diferente de nós, ele é autoexistente, ele não depende de ninguém, ele é completo em si mesmo, ele tem vida em si mesmo. Mas nós não, nós somos apenas criaturas. Nós somos dependentes, nós somos pecadores incapazes. Por isso, nós, diante de Deus, não temos motivos para nos orgulharmos. A soberba transformou um anjo de luz em demônio. Nós sabemos disso. Deus resiste aos soberbos e ele declara guerra aos orgulhosos e humilha os altivos de coração. Tudo isso está nas Escrituras. A soberba é a porta de entrada do fracasso, é uma sala de espera para a ruína total da sua vida. O orgulhoso, ele está no caminho da destruição. O espírito altivo precede a queda. Você se lembra daquele rei Nabucodonosor? Como é que ele foi tirado do seu trono e colocado no meio de animais por causa do seu orgulho, né? Por dizer que foi ele que conquistou todo o reino. Também a gente tem o exemplo, né, de Herodes Antipas, que morreu comido de vermes, porque o seu coração se ensoberbeceu, ao invés de dar glória a Deus. O reino de Deus pertence aos humildes de espírito, e não aos orgulhosos de coração. Então, a pergunta para nós nessa manhã é: como é que a gente lida com isso na nossa vida? Você tem a tendência de se achar melhor do que os outros? De se achar superior àqueles que estão à sua volta? Se sim, tome cuidado. Porque Salomão aqui nos ensina que a soberba te levará à ruína, né? Pode nos levar à ruína. Não é que pode, né? Certamente nos levará à ruína. Ao contrário do versículo 18, então, né, nós temos a realidade da
humildade. No verso 19, que diz assim: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Então, a Bíblia fala que Deus exaltará os humildes e por isso nós podemos dizer que a humildade é a fonte da verdadeira alegria. Os humildes de espírito são bem-aventurados, como disse Jesus no Sermão do Monte. Ou seja, eles não são apenas felizes, são bem-aventurados, são muito felizes. Aos humildes de espírito, Jesus também afirma que a eles pertence o reino de Deus. As alegrias desse mundo, elas são passageiras. Mas os humildes de espírito, aqueles que andam com Cristo, esses se assentarão com Jesus por toda a eternidade no reino celestial. Os humildes, então, são esses herdeiros, né, de um reino que nunca vai ter fim. Por isso é melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir as riquezas com aqueles que são soberbos. É comum em nossos dias, né, a gente ouvir entre esses coachings ou então conselheiros financeiros, né, de que uma das regras para alguém ser bem-sucedido é que ele deve, em primeiro lugar, acabar com as amizades com aqueles que têm menos dinheiro. Você não pode andar com gente com pouco dinheiro. Mas você quer ser rico, bem-sucedido, você tem que andar só com rico. O que é isso aqui, né? Homens arrogantes ensinando pessoas humildes a se tornarem pessoas arrogantes. Mas e a palavra de Deus aqui continua, né? Ele falou sobre a arrogância, falou sobre a humildade, e ele segue no texto, e agora falando sobre o segredo da felicidade. Versículo 20 diz assim: o que atenta para o ensino acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então tem muitas pessoas que passam pela vida com os ouvidos fechados para a instrução, para o ensino. Pessoas que não investem em aprender coisas ou aprender a vontade de Deus. Pessoas que apenas repetem o erro dos outros. Né? Vive a partir da experiência de outros e ficam repetindo coisas que muitas vezes são contra a palavra de Deus, em busca da felicidade, né? E assim essas pessoas não encontram a felicidade verdadeira, né? São pessoas que são cegas sendo guiadas por outros cegos. Mas a Bíblia diz que é melhor investir em conhecimento do que adquirir o ouro, né? Quando a Bíblia fala sobre o conhecimento, a importância do conhecimento, daquilo que é verdadeiro, daquilo que traz verdadeira felicidade. A riqueza sem o ensino pode se tornar uma causa de tortura, não uma fonte de felicidade. A verdadeira felicidade não está nas coisas materiais, não é? O contentamento, a satisfação, isso vem de Deus. Conforme esse versículo aqui, né? A verdadeira felicidade está em confiar em Deus. Nas dificuldades da vida, é a confiança em Deus que vai nos dar força para suportarmos e seguirmos em frente. A confiança em Deus desvia os nossos olhos de nós mesmos, das nossas fraquezas, dos nossos problemas, para fixá-los naquele que é um Deus onipotente, aquele que está no controle de toda a situação, no controle de todas as coisas. Você tem sido capaz de confiar nas promessas de Deus, nas promessas que Ele tem para a sua vida? Você tem sido capaz de desfrutar dessa felicidade que só a confiança plena em Deus e nas suas promessas pode nos trazer? É o que nos exorta o versículo 20. Então, para terminarmos, né, nós temos o versículo 21 e também o 23 fala sobre a questão do 23 e 24, né, sobre o falar. Essa verdade aqui que o sábio, né, o verso 21 diz assim: o sábio
de coração é chamado prudente e a doçura no falar aumenta o saber. Aqui o nosso coração, então, é descrito como uma fonte prudente, né? Enquanto que a língua é o rio que corre desta fonte. É como se o nosso coração fosse uma fábrica produzindo coisas e a nossa língua é a loja que apresenta o que se produz na fábrica. Existe uma profunda e estreita relação entre o coração e a língua. A gente conhece bem o texto, né? Que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa sábia de coração é prudente, é cuidadoso, cauteloso nos seus pensamentos, palavras e ações. Mas aqui no texto ele está falando especificamente das suas palavras, aquilo que a gente coloca para fora, que está no nosso coração. Nós precisamos ser prudentes, ter palavras oportunas, edificantes. O sábio fala para edificar e abençoar pessoas. A sua língua é fonte de conhecimento, é terapia, né, para aquelas pessoas que estão à sua volta. O sábio, então, ele é conhecido não apenas por aquilo que ele fala, mas também pelo modo como ele fala com as pessoas. Ele não apenas fala a verdade, mas fala a verdade em amor. Essa é a característica do sábio, do prudente. Tem muitas pessoas com a língua carregada de veneno. Suas palavras ferem como espadas, né? Elas destroem mais do que o fogo, para usar as ilustrações ali que Tiago usa, né, a respeito da língua. A Bíblia tem exemplos de pessoas duras no trato, né, pessoas intratáveis no falar. Mas também nos fala a respeito de Jesus, cujas palavras são espírito e vida. Não é? Assim, então, Cristo é mais uma vez um exemplo para que a gente siga, né? Nosso exemplo a seguir. Para termos um coração sábio e assim falarmos palavras doces. No dia de hoje, queridos, talvez você vai ser tentado nessa área. No ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo na rua, né? Ao se relacionar com pessoas. Todos nós estamos sujeitos a sermos tentados com relação ao nosso modo de falar, não é mesmo? A recomendação de Salomão é: seja prudente, porque isso aumentará o seu saber. Como é isso, né? Como seria isso, né? Aumentar o saber quando eu sou prudente no meu falar. Esse texto está paralelo ao versículo 23. E o versículo 23 vai dizer que se eu sou prudente no falar, isso aumenta o meu poder de convencimento, a persuasão dos meus lábios. Então, queridos, que essa possa ser uma verdade em nossas vidas. Esse coração prudente que transborda, né, num falar sábio e edificante para as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Vamos orar mais uma vez, vamos agradecer nosso Deus pela sua palavra e pedir para que essas instruções, né, que Salomão, exortações que Salomão nos traz, possa ser transformador no nosso dia e na nossa semana. Pai de amor, nós te louvamos mais uma vez pela sua palavra, porque ela é viva e eficaz, porque ela é capaz de trazer transformação no nosso jeito de pensar e também no nosso jeito de agir. Nos ajuda, Senhor, a sermos prudentes no nosso falar. Nos ajuda, Senhor, a nos desviarmos do mal. Nos ajuda, Senhor, sermos humildes e não arrogantes no nosso dia a dia. Que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse dia de hoje e ao longo da nossa semana, para que a nossa vida possa ser luz para aqueles que ainda não Te conhecem. Essa é minha oração, no nome de Jesus. Amém. Bom dia para vocês, queridos, que Deus abençoe a sua semana. Lembra, nós estamos retornando com nossos pequenos grupos. Participe de um e nos vemos no final de semana. Um abraço.